Amém, queridos? Vamos lá? Vamos continuar nossa revisão aí, glória a Deus, para a gente encerrar essa matéria de introdução ao Novo Testamento. Amém? Amém. Tem o exercício aí, vocês estão comigo aí na página 150. Nós vamos revisar esse exercício também na terça-feira que vem. E aí entramos na síntese da história do Cânon. Estão comigo? Amém. Durante um tempo dos apóstolos, algumas das epístolas de Paulo e um ou mais evangelhos já eram aceitos como escrituras sagradas. Já no começo do século II, depois de Cristo, modo geral, ainda não universal, 13 epístolas de Paulo já eram recebidas como escrituras sagradas. Também o livro do Apocalipse, totalizando 20 livros ou mais. Irineu, 185 depois de Cristo, aceitava 22 livros. Alguns livros não aceitos hoje em dia foram aceitos por alguns cristãos da época, especialmente a epístola de Barnabé e a epístola de Clemente, ou o pastor de Hermas. Princípios, estão comigo aí? Amém. Circulação universal. Alguns livros jamais foram aceitos por falta de circulação, enquanto outros foram aceitos tardiamente, também pela falta de circulação na igreja, pois circulavam somente em certos setores da igreja. Outra coisa importante aí, a autoridade dos apóstolos ou dos discípulos dos apóstolos. Dentre os 12, temos as epístolas de Paulo e de Pedro e o Evangelho de João. Dentre os discípulos dos apóstolos, temos o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos e a Epístola aos Hebreus. Livros segundo a tradição e a doutrina dos apóstolos: Lucas, Atos, Apocalipse e 2 Pedro. Certo? Influência na formação do Cânon. É importante vocês gravarem bem isso. Grifem aí na sua apostila, rabisque, escreva, marque de caneta, risque de giz, passe carvão, não sei, mas é importante você gravar isso. O Evangelho, Testamento, que fornece o impulso criador de um novo testamento. A vida e as palavras de Jesus Cristo e, em consequência, a necessidade de criar uma autoridade além da autoridade do Velho ou do Antigo Testamento. A nova religião que criou a necessidade de mais escrituras das escrituras judaicas. Os apóstolos, primeiros grandes líderes da nova fé revelada, os quais seus livros e epístolas foram fornecendo a base das novas escrituras. Os pais apostólicos que criaram os cânones primitivos e uma nova autoridade da igreja primitiva, os concílios da igreja primitiva e medieval. Essas são as influências na formação do cânon. Lembrando que o cânon é a coleção dos livros sagrados do Novo Testamento. Estão comigo? Amém. Algumas influências do Antigo ou Velho Testamento. A história do cânon do Velho Testamento é longa e complexa e não é temas deste estudo, não é tema desse estudo, pois será estudado na introdução bíblica do Antigo Testamento. Qual é a nossa próxima matéria? Introdução ao Antigo Testamento. A gente vai ver um pouco disso aí. É importante notar que apenas que depois de alguns séculos de desenvolvimento, o cânon do Antigo Testamento foi finalmente estabelecido, antes do fim do século. A grande parte da congregação judaica aceitava diversos livros apócrifos, pelo que não havia opinião unânime sobre o cânon do Novo Testamento. Outra coisa importante é no último parágrafo desta página: assim que a igreja primitiva aceitava os livros do Novo Testamento como dotados de autoridade religiosa e de inspiração divina, esses livros foram formando o cânon primitivo da igreja cristã.
A partir do momento que os livros iam sendo lidos, estudados, conhecidos, se via a revelação da palavra, via a inspiração divina, então esses livros começavam já a ser separados e preparados para o canon. Estão comigo aí? Amém. O cristianismo, estão comigo? Primeiro parágrafo da página 153, acharam? O cristianismo, ao usar tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento para formar a Bíblia, fez uma ligação entre as antigas e as novas revelações divinas. Dessa maneira é que se estabelece a base histórica do cristianismo. A base histórica do cristianismo está no Antigo Testamento. É por isso que nós usamos chofar, usamos bandeiras de Israel, usamos talit, tocamos, temos toda uma cultura e algumas coisas da cultura judaica, mas não somos judaísmo. Alô? Estão comigo? Influências da vida e das palavras de Jesus no canon. Quem está comigo aí? Amém. Nunca homem algum falou como Jesus. Ninguém jamais viveu como ele. Considerando sua vida e suas palavras, achamos não somente uma explicação para a existência do Novo Testamento, mas também entendemos que seria impossível que depois da vida de um homem assim, não tivesse sido escrito muitos livros acerca dele. Então, o canon sagrado, ou o canon do Novo Testamento, recebe diretamente a influência do próprio Jesus na sua vida. Quer entender o canon, quer entender o Novo Testamento, entende a vida de Jesus. Se você parar para pensar um pouquinho toda a vida de Jesus, porque, querido, nós temos a mania de passar por cima da Bíblia sem ler. Quando você para ler, para analisar cada texto, cada versículo, faz uma experiência. Começa a tirar o costume. Existe uma ciência que ela diz que para você mudar uma cultura, um costume, você precisa de 21 dias. Então marque a data de hoje, faça um desafio de você ler a Bíblia durante 21 dias sem parar. Aleatório. Não precisa você ler de Gênesis a Apocalipse. Mas se assim, durante os próximos 21 dias eu vou ler um capítulo. E você abre de manhã, preferencialmente no Novo Testamento. Depois de 21 dias você não consegue mais ficar sem ler. Só preciso de 21 dias. Eu vou mudar minha alimentação. Se você se esforçar nisso, em 21 dias você muda completamente sua alimentação, que é o nosso grande erro. Eu vou passar 21 dias sem jantar, só vou comer um pãozinho e tomar um cafezinho. Depois de 21 dias você não sente mais dificuldade. Você já mudou a cultura, você já mudou a mentalidade. O que é aqui? Então, quando você começa a estudar a vida de Jesus, quando você começa a estudar a Bíblia, isso se torna tão comum que você se sente envolvido nisso. Eu dei esse exemplo, acho que foi domingo mesmo, se não me engano, na ceia, no nosso culto. Começou um programa aí agora, né, da Record, A Fazenda. Não tem ninguém famoso. Eu fiquei observando ali, eu acho que tem dois atores que são mais ou menos famosos. Não tem o Brad Pitt, Michael Douglas, não tem uma Angelina Jolie, não tem o Leonardo DiCaprio, não tem ninguém famoso. Tem uns caras que dizem que são influência digital, que não é famoso, que ele é retardado. Mas tem os dois atores que eu não sei o nome, mas são atores que já fizeram várias novelas. Beleza. Daqui a um mês, tem gente dentro da igreja que sabe o nome de todos os participantes. Verdade. Porque entraram, porque saíram, qual o problema que tiveram. E esse irmão já marcou quem é o preferido dele. E se for um dia que tem paredão, chama não, é outro nome, não esqueci. Que elimina o cara. E for um dia que o culto se estende, ele vai ficar no culto agoniado, porque ele quer ir logo para ver quem vai ser eliminado. No outro dia ele vai ler as manchetes e os comentários disso.
E durante esses próximos 2 ou 3 meses que dura o programa, ele fica alucinado. O cara que vai ganhar talvez até é um homossexual ou alguém que não merece, mas ele já se apaixonou pelaquela pessoa e ele protege ela. O cara faz as coisas erradas e ele não vê. Mas se você perguntar da Bíblia, ele não sabe. Não lembro nem que foi ministrado no dia, que a agonia é tão grande que vai embora. Você faça o desafio, chegue na igreja amanhã, quarta-feira, que é dia de culto, e digam qual a mensagem que foi pregada domingo. Qual o livro, capítulo, versículo? Não lembro. Tudo bem. Esquece o endereço não é tão importante. O importante é o conteúdo. O que foi pregado no domingo? Quem sabe levantar a mão. Pode fazer o desafio. Somos fruto do meio em que vivemos. Meu Deus, ainda bem que eu não estou pregando. Eu vou passar pelo encontro agora, que eu estou precisando de ser tratado. Eu estou muito amargo. Influência da nova religião. Lembrando que quando aqui se fala nova religião, está se referindo aos novos cristãos. Veio Jesus estabeleceu uma nova fé, uma nova religião. Então aí nasceu os primeiros cristãos e aí começou então uma nova religião. Lembra que nós falamos sobre isso? Então o cristianismo teve por berço o judaísmo. Mas desde os seus primórdios, os novos elementos dos ensinos de Cristo e dos apóstolos exerceram grande influência sobre cristãos. Muito dificilmente um judeu escrito aceitaria os ensinamentos de Cristo sobre a lei das cerimônias, sobre o divórcio, etc. Mas o mais intragável seria aceitar as declarações de Jesus Cristo sobre a própria pessoa dele, ou seja, sua divindade. Jesus mesmo disse: edificarei a minha igreja. Jesus, assim como Lutero, foi separado da organização religiosa que estava nas mãos das autoridades religiosas da época. Lembram? Quando Lutero começou a estabelecer as teses, ele foi tirado da igreja e depois de tudo julgado e disse que estava errado, ele concordou lá com os padres, mas ele voltou, colocou as 99 teses grudadas na parede lá da igreja e disse: mas que é assim é. Mesma coisa foi Jesus. Então a reforma protestante, ela saiu do meio da própria igreja. O Jesus saiu do meio do próprio judaísmo e estabeleceu essa nova religião. Ok? Aí nós falamos aí sobre a influência dos apóstolos. Não há que duvidar que as epístolas de Paulo, como também as 12 demais escritores sagrados, apresentam matéria que ele reputava ser de inspiração divina. Por muitas vezes Paulo fala das revelações que recebeu, dando a entender que as crenças ali apresentadas não eram propriamente suas, mas do próprio Deus. Aí depois nós fomos aí para a influência dos pais da igreja. Estão comigo? Amém. Irineu de Leão, estão lembrados? Depois nós vimos Hipólitos de Roma. Depois nós entramos no Canon Muraturiano. Passamos por Tertuliano de Cartago, Orígenes da Alexandria. Estão lembrados? Estamos revisando, gente, aí. Para facilitar para vocês a prova da terça-feira aí que nós vamos fazer junto. O Códex Cloromatoriano, lembra? Claromontano, Eusébio, aí veio Inácio de Antioquia, da Síria, Policarpo de Esmirna, Clemente. Lembra que Clemente tem o documento mais antigo, contendo as citações do Novo Testamento. Provavelmente a primeira carta de Clemente. Depois nós vimos aí a Dídace, que vem do grego didaque, ensino, instrução.
Aí vimos aí a epístola de Barnabé, o pastor de Hermas, Justino, o Marte, chegamos no Marciano. Lembra que Marciano pensava que o mundo era mau e que o seu Criador devia ser também um Deus mau. Poderia não ser um Deus tão mau, mas era um Deus ignorante que desprezou os seus filhos. Aí passamos aí para o Marciano. Ele pregava a doutrina dos dois deuses. E chegamos aí à reação da igreja. Antes de Marciano não existia uma lista de livros do Novo Testamento para os cristãos. As Escrituras eram os livros sagrados dos judeus, em geral na versão grega, chamada Septuaginta. Além disso, costumava-se ler nas igrejas alguns dos evangelhos e cartas dos apóstolos, principalmente de Paulo. Ao que parece, a ninguém ocorreu a ideia de fazer uma lista de livros cristãos que deveriam formar um Novo Testamento. Estão comigo? Amém. Influência dos concílios. Os concílios também exerceram grande influência na formação do canon. Qual é o primeiro concílio que está aí? Concílio de Laodiceia. A discussão formal do canon por delegados da igreja reunidos em concílios oficiais não teve lugar senão em finais do IV século. Aí depois de Laodiceia, Hipona. Depois veio o concílio de Cartago, na África. Veio o concílio de Niceia, que aceitou o canon de Atanásio. Todas as atuais 27 livros já estavam nisso. Olha como isso é forte, gente. 25 depois de Cristo, 225 depois de 325 depois de Cristo. Os caras Maurício, uma reunião em Cata, em Niceia, se reúnem e todos os livros que eles decidem estudar, pensando para ser um canon futuro, além de alguns que não estão aqui, os 27 que estão no Novo Testamento hoje já estavam lá. Era Deus ou não era Deus nesse negócio? Então não era vontade do homem. Me ajude, diga para quem está do outro lado. É muita jesuicidência. É muita jesuicidência. Porque coincidência não é. Depois veio o Concílio de Trento, que não é chocolate. O Concílio de Trento da Igreja Romana aceitou a Bíblia tal como temos hoje, em dia. Mas no Antigo Testamento incluiu vários livros apócrifos. Aí vem um resumo geral aí, que vocês estão comigo aí. Vocês leram o resumo, alguns já me mandaram o resumo, outros não mandaram o resumo, mas nós tivemos o resumo. Se você não fez o resumo, você ainda tem até terça-feira para fazer o resumo. Resumo. A posição moderna. Os grupos conservadores, tanto dentre os protestantes como dentre os católicos, aceitam o canon do Novo Testamento conforme foi estabelecido pelos antigos. Os representantes da teologia liberal, por sua vez, não estão tentando criar um novo canon, a despeito do fato, provavelmente nutrem dúvidas sobre a validade do canon atual. Há toda forma de ideias sobre o canon, como sempre aconteceu desde sua formação. Como eu falei para vocês, né? Tem um inteligente aí dizendo que precisa ser atualizada. Conclusão final. O canon, portanto, não é um produto. Lembram disso? Se você puder, copie isso, depois coloque nas suas redes sociais. O canon não é o produto do critério arbitrário de qualquer pessoa, nem de determinado voto conciliar. O canon é o resultado do emprego de vários escritos que provam seu mérito, sua unidade e seu dinamismo interno. Vamos para uma revisão geral. Estão comigo aí? Amém. Nessa lição aprendemos que
Já nos tempos dos apóstolos, algumas das epístolas de Paulo já eram consideradas sagradas. Também que no século III, todos os 27 livros já eram aceitos, quase que universalmente. Aprendemos ainda que os livros discutidos eram Tiago, 1 e 2, 2 Pedro, 2 e 3 João e Hebreus. Vimos ainda que a razão da demora de alguns livros serem aceitos foi a falta de circulação. Aprendemos ainda que quem influenciou a canonização do Novo Testamento foi o Velho Testamento, a vida e as palavras de Jesus, a nova religião cristã e a ação dos apóstolos, os pais da igreja primitiva e os concílios. Vocês viram quantas coisas, pessoas e situações influenciaram pelo cânon? Não foi uma decisão de um. Isso é muito forte, Brasil. Aprendemos também que os documentos mais antigos contendo citações do Novo Testamento foi a primeira carta de Clemente. Descobrimos também que foi o cânon de Marciano o responsável para que os pais da igreja se despertassem para aprovar o cânon do Novo Testamento. Você viu também que Marciano pregava a doutrina de 2 deuses. Ainda aprendemos que o primeiro concílio que discutiu a canonização do Novo Testamento foi o concílio de Laodiceia. Ainda aprendemos que no concílio de Trento a igreja romana aceitou todos os livros que hoje temos na nossa Bíblia, com exceção dos livros apócrifos que foram tirados depois. Vem um exercíciozinho que nós vamos responder. Eu vou pedir para você responder, mas nós vamos estudar ele junto também na terça. Terça-feira nós vamos só estudar exercício e fazer a prova. Diz para quem está do outro lado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma vergonha, não falta não. Aí falamos da Septuaginta, a Exapla, a Vulgata, que são as primeiras traduções da Bíblia, estão lembrados? A história da Bíblia no português. Falamos de João Ferreira de Almeida, que não é meu parente. A tradução de João Ferreira de Almeida. Aí falamos da tradução de Antônio Pereira de Figueiredo. A tradução do padre Humberto Roden. Aí viemos para a tradução do padre Mato Soares, tradução brasileira. Aí veio a revisão da tradução de Almeida, revista e atualizada. Aí a revisão da Tribulação de Almeida, na imprensa bíblica. A Bíblia na linguagem de hoje. Aí vimos um pouco sobre os manuscritos gregos, né, o papira, manuscritos iniciais, manuscritos minúsculos, maiúsculos, os ostracas e os amuletos. Estão lembrados? Talismã e tudo mais. E encerramos hoje com a revisão geral e os livros biográficos, os livros históricos, as cartas paulinas, as cartas gerais e o livro do Apocalipse. Ok? Tem um exercício aí também que vocês vão fazer em casa e nós vamos estudar ele juntos terça-feira. Então, terça-feira, por que eu quero fazer isso? Poderíamos encerrar a matéria hoje, porque foi lida, foi estudada, foi revisada, mas eu quero fazer os exercícios juntos para ficar bem gravado. E aí nós entramos então na introdução ao Antigo Testamento. De cara nós vamos trocar esse termo velho por antigo, tá? Então toda vez que eu falar Antigo Testamento, eu estou me referindo ao Velho Testamento. Eu não gosto dessa palavra velho. Então eu falei Antigo Testamento, é o Velho Testamento. Então quando a gente estiver lendo aí, eu vou estar sempre trocando velho por antigo, tá? Pastor, mais velho não é antigo? Mas eu estou dando aula, eu sou professor, então. Tá, nós vamos ver aí a introdução, o pacto ou testamento, composição, as escrituras sagradas, a linguagem que a Bíblia foi escrita, a história do cânon, a terminologia, sua formação do Antigo Testamento, conceitos. Aí nós vamos ter ainda aí
o canon do Antigo Testamento, o período que foi escrito, a suposição, o canon hebraico e a sua divisão, a lei, os 5 livros, os profetas, o canon samaritano, o canon do judaísmo helênico, o posicionamento do cristianismo, o nosso canon, as evidências externas do canon, revisão geral, exercício, é uma matéria longa também. Aí vem aí rolos, as cópias, os targums, não é tartarugas, tá? É os targums, o uso targos, versões, os massoretas, período, estão comigo aí? Trabalho dos massoretas, lisura do trabalho, inspiração da Sagrada Escritura, terminologias, tipos de inspiração, ortodoxia, que é a opinião certa, base, conceito, modernismo, conceito de iluminação, de intuição, neo-ortodoxa, teoria de demitização, encontro pessoal, dogmas de inarência, dogma do ditado, dogma da estagnação. Estão comigo aí? Amém. Dogma da igualdade, revelação e inspiração do Antigo Testamento, suas provas em Jesus Cristo, testemunho do Novo Testamento, o problema da inspiração como obra terminada, revisão geral, exercício e prova. Esse aqui ficou até a prova para vocês aí. E aí nós vamos então eliminar no mês de outubro. É isso? Nós estamos no dia de até o final de outubro eu quero eliminar o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Então eu vou pegar pesado com vocês. Fechou? Pai, te damos graça por esse tempo, Senhor. Quero abençoar os teus filhos que venham em paz, que o Senhor os guarde, os proteja, os leve debaixo da bênção, no favor do Senhor, livrando de todo o poder do mal, de todo o poder do inimigo. Que Deus fazendo prosperar abundantemente. Nos guarde e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.